Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 12 de janeiro de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes, e votaremos nessa sequência que foi lido os nomes aqui. Nós ficamos com alguns processos da manhã, como não temos sustentação oral prevista para a parte da tarde, então eu vou dar prosseguimento aos processos da manhã que ficaram, retomando com o item 24 da doutora Letícia, relatoria da doutora Letícia, Supermercados DB Limitada. São contribuições que foram lançadas, previdenciárias, da parte da empresa, relacionada a desconto dos contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores autônomos e equiparados e demais pessoas físicas que lhe prestem serviços sem vínculo empregatício. O relatório fiscal está às folhas 90 e 94, especifica como que foi encontrado os valores pagos, né, aos contribuintes individuais, que foram obtidos nas folhas de prolabore e nos balancetes contábeis apresentadas pela própria recorrente. Há claro também que houve um abatimento de valores pagos de GPF, daqueles de contribuições informados em GFIP. A DRJ, ela reconheceu a incidência da decadência, nos termos da súmula vinculante número 8, extinguiu o crédito tributário do período de janeiro de 2000 a março de 2001, inclusive. O recurso voluntário foi apresentado e a recorrente sustenta unicamente que o lançamento tributário relacionado ao pagamento de prolabore, referente ao período iniciado em dezembro de 2003 até o final do período fiscalizado. Só isso que ela sustentou no recurso. Isso porque, no seu entendimento, a partir da competência 12 de 2003, os sócios da empresa passaram a perceber o prolabore através do lançamento realizado na folha de pagamento, conforme constatado pela autoridade fiscal em diligência específica. Aí, eu transcrevi o que está no recurso dela, falando que a autoridade fiscal, por ocasião de uma diligência, inspecionou as folhas de pagamento relativamente ao centro de custo do prolabório, onde pôde constatar que o lançamento dos valores pagos a título de prolabório, de fato e de direito dela constavam, assim como os recolhimentos das contribuições previdenciárias mensais, isso a partir de 12 de 2003. Aí afirma que os sócios estavam mensalmente em GFIP, CFIP, e depois falam que estão lançados na folha de pagamento, enfatiza isso. Então, esse é o relatório. Eu conheci do recurso, e inicialmente eu faço um recorte da matéria controvertida posta pelo recorrente em seu recurso voluntário, que é o lançamento tributário relacionado ao pagamento de prolabore dos sócios a partir da competência 12 de 2003 até o final do período fiscalizado, que é 9 de 2005. O que o relatório fiscal falou, que está a folha 93? Para o lançamento da presente notificação, foi considerado o seguinte: referente ao prolabore, a empresa não declara em GFIP esse prolabore. Ao fazer o recolhimento GPS, o faz junto com as contribuições da folha de pagamento dos segurados empregados. Para a apuração dos valores demonstrados em anexo, considerou-se os valores devidos da folha declarados em GFIP, aí está o programa, e a esse valor somou-se o valor de prolabore.
tendo-se, assim, o valor devido total de cada mês. Desse montante, deduziu-se o valor das GFIPs pagas, com o código 2100, e encontrou-se a diferença. Bom, a recorrente juntou vários documentos em sua impugnação. Em virtude da documentação apresentada, foram acrescidas as seguintes informações ao relatório fiscal, folhas 25, 25 e seguintes. Em decorrência dos documentos apresentados pela empresa e o despacho da seção do contencioso administrativo, passamos a informar o que segue. Então, quanto à prolabore que nós estamos decidindo, foi mantido o valor apurado quando da emissão dessa notificação, conforme demonstrado no anexo do relatório fiscal inicial. Esclarecemos que o valor que os sócios recolhiam em carnê não elide a empresa da parte patronal. A partir de abril de 2003 a agosto de 2003, foi deduzido do valor devido aos valores recolhidos em carnê. Bom, na DRJ, o feito foi convertido em diligência porque a parte não tinha sido intimada desse novo parecer fiscal. Na oportunidade, a recorrente se manifestou apenas quanto ao lançamento tributário relacionado à prestação de serviços de pessoas físicas, olvidando-se em manifestar-se sobre o lançamento do prolabore. Então, isso que a fiscalização falou, que eu indiquei no item 1, nada se manifestou, não foi feito um contraditório aí em relação a isso para refutar essa questão. No presente recurso, a recorrente defende que a partir de 12 de 2003, os seus sócios passaram a perceber prolabore através do lançamento realizado em folha de pagamento, sendo que todos os sócios constavam mensalmente em GFIP, CFIP, prova de que realmente os pagamentos relativos ao prolabore constam regularmente lançados na folha de pagamento mensalmente. Sustenta ainda que não pode ser instada a pagar 2 vezes pela contribuição previdenciária. Com efeito, a recorrente deixou de provar que a totalidade das contribuições decorrentes do pagamento de prolabore foram integralmente recolhidas. É dizer, que por constar em tese integralmente o prolabore em folha de pagamento, haveria de forma extrema de dúvidas ocorrido o pagamento das contribuições. Nenhuma prova em relação a esse fundamento foi apresentada pela recorrente. Aliás, quando acrescidas novas razões ao relatório fiscal, conforme referido, nada foi alegado quanto à manutenção do crédito tributário relativo ao prelabore. Então, eu adiro ao que a DRJ decidiu, dessa questão de ausência de prova mesmo, deste pagamento do prolabore. Portanto, não se sustenta o fundamento de que se está exigido da recorrente o pagamento em duplicidade. Ora, não foi provado sequer minimamente, né? E vou falando dessa questão da prova. Também não se aplica nos autos o citado artigo 112 do CTN, que ela alegou muito no recurso, eis que a lide se resolve pela construção probatória da verdade processual, e não por uma regra interpretativa da legislação tributária. E, como dito, quanto ao lançamento em questão, o pagamento da contribuição previdenciária não foi provado. Então, eu neguei provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Colocar em votação, então, doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 24, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximos itens são 25, 26 e 27, também da doutora Letícia. Tubandit, Indústria Metalúrgica Limitada. Então, microfone. Esse processo, são 3 processos que foram julgados em conjunto pela própria DRJ. Eu estou só confirmando aqui qual que seria... então, nesse acórdão, não, esse presente é de contribuição de terceiros.
Então, o principal é que tem o final 75, e o final 75 fala das contribuições patronais, o final 64 das contribuições de terceiro e o final 10 das obrigações acessórias. Tudo foi julgado num acórdão só da DRJ. Bom, iniciando pelo de 75, das obrigações principais, são contribuições patronais, o período de 2004 a 2005, aqui é a cota patronal, e outros fatos geradores. O relatório desse processo está às folhas 19 e 21, foi mantido na DRJ em sua integralidade. Eu vou falar da manifestação no voto, então por isso que eu não vou ler aqui. Sobreleve-se que este acórdão da DRJ julgou em conjunto os dois processos administrativos em apensa ao presente, a saber, o de número final 64 e final 10. Já no relatório do Decision se demarcou, né, que especifica os débitos, os lançamentos, né, auto de infração por obrigação principal, que é este, constatou-se que o contribuinte não poderia ter optado pelo simples, sendo realizada a sua exclusão, e teve o processo administrativo aqui citado da exclusão do simples. Aí vai citando as contribuições que surgiram por essa exclusão, porque ele extrapolou, no caso, ele não poderia estar no simples, aí especifica depois os debicad dos outros processos que nós vamos julgar, no caso, separadamente, assim, mas foi apresentado, eu não estou lendo tudo, porque foi apresentado um recurso de folha 161 e seguintes, que em similitude com a impugnação, foi sustentado unicamente a questão do simples. Em nenhum momento houve o enfrentamento da natureza das contribuições. Então, eles falam que ele falou no recurso essas teses todas que eu indiquei, que a permanência no regime do simples, nos anos de 2004 e 2005, teve suporte legislativo, que foi, né, que houve a exclusão com efeito retroativo a 2004, que teve a manifestação de inconformidade nesse processo administrativo, que a permanência espontânea no simples facultava prestar informações sobre os valores devidos à previdência social, cita a legislação, enfim, ele vai narrando essas questões todas, porque, na verdade, houve a constatação que eles superaram o limite da receita global, e por isso que houve, de fato, a exclusão. Mas aí, o presente feito foi pautado já para essa turma do CARF. Todavia, houve sua conversão para diligência. Confira-se. Então, eu estou nas folhas 4 aqui. Como se depura dos autos, a premissa fiscal foi a de que o sujeito passivo teria extrapolado o limite de receita bruta prevista na Lei 9.317 de 96. Consequência desse entendimento resultou na representação para exclusão da autuada do simples, bem como no lançamento das contribuições previdenciárias. Por outro lado, o sujeito passivo sustenta que se defendeu dos atos de exclusão do simples, o que fica evidente no acompanhamento processual do processo administrativo tal. Entendo que a decisão a ser tomada naqueles autos pode, sobremaneira, influenciar na decisão aqui a ser proferida por essa egrégia primeira turma. Haja vista que, se for decidido que o sujeito passivo deve permanecer no simples, o presente lançamento sofrerá consequências. Por essa razão, foi convertido o julgamento para esse processo ficar sobrestado, esse mais os outros dois, até que o processo da exclusão transite em julgado.
Então, agora nós temos a resposta dessa diligência. Então, eu conheci do recurso por quanto presentes os requisitos de admissibilidade. Eu faço o recorte da matéria controvertida, que no período dos fatos geradores de 2004 e 2005 seria legítima e legal a opção da recorrente ao simples, ou, ao revés, em virtude da extrapolação de sua receita global já em 2004, seria assente sua exclusão do programa. Essa questão, deveras importante para o deslinde do presente feito, foi enfrentado no processo administrativo e nessa sempre importante que se transcreva, certo, do acórdão. Então, enfrentando especificamente essa exclusão, o colegiado já entendeu, já houve julgamento definitivo, falando que, de fato, houve extrapolação dessa receita. E, ao longo do recurso dele, ele fala que deveria se atualizar desses limites por causa da inflação da época. E nesse acórdão, desse processo específico, houve enfrentamento dessas questões todas relacionadas à necessária exclusão dele do simples. Então, no entendimento é que, sendo excluída a recorrente do simples, devido às contribuições lançadas, né, ademais, verifica-se do recurso voluntário que a recorrente não contesta a materialidade dos lançamentos, tampouco contesta diretamente a lavratura do auto de infração, por não informar todas as contribuições devidas ou declarar que seja, aí no caso da obrigação acessória. Então, por fim, registro que a matéria alegada na insurgência da recorrente se refere diretamente ao teor do ato de exclusão, formalizada nesse processo, cujo comando decisório foram juntados aos autos, encontrando-se decidido de forma definitiva. Então, eu neguei provimento ao recurso, porque, de fato, foi a única questão levantada. Em relação aos outros dois processos, que nós podemos julgar, inclusive, em conjunto, porque uma é de terceiros e o outro são das obrigações acessórias, a única questão que diferiu foi a seguinte, que eu tenho que colocar para votação desse colegiado no caso. Eu suscitei uma preliminar de ofício nos outros dois, porque o recurso administrativo foi juntado apenas no processo que foi proferido o acórdão da DRJ e que julgou todos. Teve um recurso que foi interposto e julgado nesse processo de final 75. Então, como preliminar de ofício, eu falo nos outros dois processos que o acórdão da DRJ enfrentou o mérito dos 3 PTAs. Foi interposto recurso voluntário em face do acórdão proferido em que se enfrentou, em tese, a totalidade dos lançamentos tributários. Repito, esse recurso foi julgado apenas nos autos do PTA desse de final 75. Portanto, eu quis expressar que eu recebo o recurso interposto em face dos 3 lançamentos, em que se refere os 3 PTAs já citados. E coloquei que é importante que cópia deste recurso seja juntado nos outros 2 PTAs, bem como cópia da resolução do CARF e seu resultado que converteu o julgamento em diligência. Então, eu fiz uma análise de admissibilidade dos outros 2, porque não tem recurso material juntado neles, embora no único recurso do lado do PTA de final 75, eu entendi que todos os 3 PTAs foram combatidos. Salvo engano, foi até uma sugestão do Paulo, né? Ok. Aí, no caso, você está conhecendo, porque você está entendendo que aquele recurso lá, ele foi pertinente aos outros 2 processos. Sim, teve até só um acórdão, né? Para todo mundo. Foi um acórdão para todos, né? Para todo mundo não, para todos os processos. Eu acho que eles devem ter desmembrado isso daí, né? Por algum motivo, né? Será? Os processos estavam apensos e entenderam que bastava jogar um que estava jogando os outros. Aí desapensaram e aí ficou, né? Uhum. Provavelmente. Mandar cópia da decisão e do recurso para os demais processos?
Provavelmente estava apenso na hora que ele até anexou esse recurso. É possível. Ok, alguém tem algum questionamento? Mas o resultado é o mesmo, vai ser negar provimento, né? Sim, sim. Tá. Ok, doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Eu não entendi muito bem a resolução. Para que a gente vai ter uma resolução, é isso? Não. Não. Teve uma resolução antes para verificar o resultado, não foi, doutora Letícia, do julgamento da execução do processo? Vai ter uma resolução? Não. É só para sanear o processo, para ser juntado, porque eu fiz acórdãos individuais. Eu não fiz um acórdão para os 3 processos. Então, para reproduzir os recursos nos outros, porque eu estou julgando, estou fazendo um acórdão num processo que nem foi juntado recurso, mas eu estou entendendo que houve o recurso dele, entendeu? Então, só para juntar cópia nos outros 2, só para não ter nulidade, não ter nada. Para transladar a cópia, eu acho. Isso. Tem que fazer um pedido para transladar a cópia da decisão referente ao processo principal, da qual consta aqui o julgamento em sessão, data tal, parará. Acho que seria mais ou menos por esse caminho, viu? Paulo? Eu acho desnecessário essa recomendação de juntar esse recurso. Você já se referiu a ele, você tomou conhecimento dele, diz que ele existe e diz aonde ele está, entendeu? Está num processo às florestais. Eu acho que está perfeitamente identificado, entendeu? Não tem importância nenhuma juntar esse recurso agora. Uhum. Eu também acho. Tá, eu cito isso. Eu cito que o recurso vai estar... Nas florestais do processo tal, eu acho importante. Tá. Então tá. Algum questionamento mais? Doutor Paulo? Então. Não. Já votou, né? Já votei, acompanho. Acompanha? Doutor Wesley, estava no doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, para os 3 itens 25, 26 e 27, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Aí a gente vai para a pauta da tarde. Item 28, relatoria do doutor Maurício. Tem 28, 29 e 30. Pessoal, o 28 e o 29 são casos de concomitância. Inclusive, o próprio contribuinte junta o processo, tá? Faz menção ao processo. Então, esses 2 primeiros, eu posso ler, claro, mas é só para adiantar a discussão, resolvi pela súmula CARF 1. Tá? E o 30 diz respeito a uma obrigação acessória que ele teria descumprido, que é o único que me parece não foi abrangido pelas ações judiciais, né, que é o Código de Fundamentação Legal 68. E aí, em razão disso, para esse eu nego o provimento. Tá? De qualquer forma, vamos lá então. Só para... podemos fazer o 28 e o 29 juntos? Sim, tranquilo. Uhum. Então, o 28 é um recurso voluntário, tá? As folhas 180 a 206, em que a recorrente sustenta que foi acertada a decisão recorrida no que se refere ao acolhimento da argumentação sobre a decadência e prescrição de parte de débitos. A recorrente obteve decisão favorável em primeira instância em ação judicial, na qual pleiteava o reconhecimento do gozo da isenção da contribuição previdenciária referente à cota patronal, alegando a inaplicabilidade do 55 da 8.212 e a aplicabilidade do 14 do CTN. A recorrente, a entidade educacional e filantrópica devidamente registrada no CNAS, né, é suficiente para o gozo da imunidade referida que as entidades cumpram os requisitos legais, como é o caso dos autos, tal. Tá?
vou seguir em frente aqui, porque quando nós chegamos na decisão da DRJ, folhas 171 a 176, foi dado parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento que está resumido na seguinte emenda. Tá? Tem um período decadente com a aplicação da súmula vinculante número 8, né? E há uma menção expressa que matérias sobre apreciação judicial não devem ser apreciadas na esfera administrativa. Tá? Então, nesse caso específico, apesar do recurso ser tempestivo, dele eu não conheço em razão da súmula CARF número 1. Tá? Esse é o 28. Tá? Posso fazer o 29 já? Pode. Olha, desculpa. Uhum. Faz os dois logo, a gente já volta junto. É tudo concomitância os dois, né? A mesma coisa do 29, né? O recurso voluntário está nas folhas 212 a 238, tá? E a própria recorrente também menciona essa decisão favorável, está ali no item B, se vocês quiserem dar uma olhadinha, logo abaixo do item A e antes do item C, da página 2 aí do voto, né? Também não vou me alongar aqui, porque também a DRJ reconheceu que a concomitância, a matéria sobre apreciação judicial, ali nas folhas 203 a 208, tá? E em razão disso, mesma coisa, apesar de ser tempestivo o recurso, dele não conheço em respeito à súmula CARF número 1, tá? Então, não conheço do recurso. Esses dois dizem respeito à questão de fundo. E aí, o 30, se vocês me permitirem, o 30 diz respeito a uma obrigação acessória, tá? É um recurso voluntário, folhas 62 a 87, em que a recorrente sustenta, em síntese, praticamente os mesmíssimos argumentos dos outros recursos, tá? Poderia até dizer que essa matéria sequer teria sido impugnada, mas como o recurso veio para cá e diz respeito a uma obrigação acessória, tendo em vista que as informações foram prestadas em desacordo com as orientações contidas lá no manual da GFIP, né, o recurso é tempestivo, eu conheci integralmente do recurso, e no mérito, pessoal, faço aquela argumentação que todos vocês conhecem, à exceção da doutora Cláudia, mas é uma argumentação em que defendo que as obrigações acessórias são obrigações autônomas em relação à obrigação principal, e entendo o contribuinte, de fato, incorrido nessa conduta prevista como infração a uma obrigação acessória, ele deve ser apenado, enfim, né? Então, nesse caso também cito lá o conteúdo na decisão da DRJ, as folhas 49, né, que em relação às infrações apuradas nas competências 10 e 11 de 2008, é procedente o lançamento, visto que a entidade estava obrigada a prestar as informações em GFIP, de acordo com a legislação, e não de acordo com aquilo que ela entendesse devido, né? Então, de fato, ela descumpriu essa obrigação acessória, e diante disso eu nego o provimento ao recurso. Não sei se ficou claro, se falei muito rápido, posso... Eu fiquei com uma dúvida, assim, os dois primeiros não tem dúvida de que é concomitante, esse eu estou na dúvida se também não seria, porque é uma obrigação acessória de declarar em GFIP aqueles fatos geradores que estão lá naquela ação judicial, né, que ele está pedindo, porque foi uma omissão em GFIP dessas cotas patronais que ele alegava que ele era isento, né. Então, eu tenho dúvida se isso realmente também não seria objeto de concomitância, uma vez que era um objeto da ação judicial o reconhecimento da isenção, que é aquela questão que a gente fala. A gente tinha até uma certa divergênciazinha em relação a isso, que a gente entendia que, em relação àquela súmula lá do STF, né,
O STF declarou lá inconstitucional. Aí, porque o STF declarou inconstitucional, a gente entendia que a obrigação acessória do 68 acompanhava essa questão da inconstitucionalidade, né? Aí você tinha um entendimento um pouco diferente, né? Você entendia que ele tinha a obrigação de declarar em GFIP mesmo... Eu continuo tendo esse entendimento. Né? Mas a turma pensava acho que a maioria pensava do outro jeito, né? De que se declarou inconstitucional lá, tudo, ele por ser uma obrigação reflexa, o 68 é uma obrigação que depende da principal, nesse caso, né? Estaria caído o 68 também. Mas porque eu cheguei a refletir sobre isso, sabe, Sheila? Mas por que eu resolvi enfrentar a questão ao invés de sair pela súmula 1? Porque não me parece que haja uma menção expressa a isso, ou melhor, não é que não haja menção expressa, mas me parece que não foi objeto da ação. É claro que o reflexo acaba sendo objeto da ação, ainda que não seja mencionado, ainda que em termos práticos, né? Mas eu não sei se seria o correto sairmos pela súmula 1, porque ele não menciona que as obrigações acessórias foram objeto de questionamento. Apesar de ser... Eu estou lendo só no seu voto, que é que ele coloca na impugnação, ele alega que obteve decisão favorável em primeira instância em ação judicial, na qual pleiteava o reconhecimento do gozo de isenção da contribuição previdenciária referente à cota patronal. Aí deferiu uma antecipação de tutela para suspender a exigibilidade dos débitos, estando a exigibilidade suspensa por decisão judicial. Mas eu não li o teor da decisão, não. Eu vou até passar a bola para o... Deixa eu falar aqui o que consta do relatório aqui, não sei se é refisco ou relatório de fundamentação do débito. Devido ao fato de estar a empresa amparada pela decisão judicial exarada na ação declaratória de imunidade, número tal, que deferiu a antecipação de tutela, o Instituto de Passo Fundo informou seus fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIPS do período com FPAS 639, que identifica as entidades com gozo de isenção e, dessa forma, não apurou os valores devidos referentes à empresa. A apresentação de GFIP, aí blá, 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 e lá no final desse parágrafo, este auto de infração lavrado em razão de informação do FPAS e GFIP com entidade isenta, também ficará com sua exigibilidade suspensa até a decisão final da ação declaratória de imunidade. Então, me parece que aqui é o caso também de concomitância, entendeu? Sem dúvida. É o caso. Porque já foi em decorrência disso, é como se ele estivesse prevenindo a decadência aí. Então, pessoal, o 30, vamos concomitância também. A doutora Cláudia queria falar. Não, eu ia perguntar como se a DRJ tinha dado concomitância, eu já achei que eles trataram como concomitância também. Com a leitura aí do relatório fiscal, acho que fechou. Fechou, né? Então você vai mudar, doutor Maurício? Sheila, concomitância. Essa parte aí do relatório me passou batido, me perdoe. Tranquilo. Então podemos colocar em votação os 3 para não conhecer do recurso? Doutor Paulo. Não ouvi, Sheila. O Maurício vai mudar para não conhecer desse também. Então, os 3 vai ficar não conhecer em face da concomitância. Sim, acompanhe. Dr. Wesley? Acompanhe. Dr. Kleber? Acompanhe. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu, doutor Maurício. Eu acompanho também. Então, os itens 28, 29 e 30 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso. Agora vamos para a doutora Fernanda. Item 31 até o 36, Fundação Aurelina. Isso. O primeiro, o 31, na verdade, todos eles são relativos à questão dos SEBAS, tá? Cada um é uma parcela. O 31 é correspondente a terceiros, tá?
Enfim, a apuração dos valores teve com base a folha de pagamento, o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, apresentou impugnação na qual alega em síntese, neste caso, impossibilidade de efetuar os descontos previdenciários em espécie, pois o percentual de 31% sobre os verbos repassados pelo SUS se apresenta impraticável, uma vez que os profissionais médicos já se encontram remunerados de forma irrisória, para não dizer ridícula. Que a impugnante, fundada há mais de 20 anos, se enquadraria como entidade beneficente e filantrópica, não visaria lucros, não distribuiria resultados, não remuneraria diretores, não distribuiria benefícios, patrimônios, vantagens, etc. Seria reconhecidamente uma entidade de utilidade pública pelo município de Ibirataia e pelo estado da Bahia. Portanto, ela se encontraria apta ao benefício da isenção das contribuições previdenciárias. Traz o CTN, dizendo que a atuação não seria devida. Pois bem, a DRJ Salvador, na análise da impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte sentido. Pois bem, que a entidade beneficente, o EBAS, né, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que promova assistência social beneficente, inclusive educacional, saúde, que atenda à legislação relativa ao Conselho Nacional de Assistência Sociais para fim de concessão e manutenção do certificado, ela tem que, para que a entidade seja reconhecidamente uma entidade beneficente, para fins tributários, teria que ter o devido cadastro. A defendente, ao expor suas razões de inconformidade, em suma, alega que atenderia os requisitos legais estatuídos pela medida provisória 44608 para fazer jus à imunidade. Baseado nessas considerações, é que seja declarada improcedência do crédito tributário que lhe é exigido. Oportuno ressaltar, a referida MP foi rejeitada durante o processo legislativo. A hipótese dos autos versa acerca de fatos geradores ocorridos desde o período de 13 de 2004. O artigo 144 do CTN não seria solução, pois a tratar do assunto de forma mais específica, dos que, em regra, o lançamento deve ser disciplinado pela legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Enfim. Aqui vai falar sobre toda a ocorrência da legislação, tá? Aqui no relatório, basicamente, o DRJ está falando todo sobre a evolução da fundamentação com relação à entidade beneficente, sobre as hipóteses em que são consideradas como imune para fins fiscais. E, depois de toda a fundamentação legal, partindo para o caso concreto, a DRJ sustenta o seguinte, que a Fundação Aurelina Vigília Fé, fundada em 89, não atende aos requisitos objetivos contidos no artigo 55 da 8212. Uma vez que, apesar de a entidade ser reconhecida como utilidade pública estadual municipal, não comprovou ser reconhecida e detentora de título de utilidade pública nos termos do inciso 1, artigo 55 da 8212, vigente à época do lançamento. Ademais, o sujeito passivo não comprovou ser entidade aportadora do SEBAS. Este último renovável a cada 3 anos. Saliente-se que não há que se falar em direito adquirido, pois esse atinge tão somente a dispensa de formalização do pedido de isenção, o que se tornou obrigatório para todas as entidades beneficentes a partir de 1991. No entanto, para a manutenção da isenção, essa deverá comprovar o atendimento a todos os requisitos do artigo 55 da mesma lei, sob pena de sofrer o cancelamento da isenção. Logo, não há que se falar em imunidade das contribuições previdenciárias para com a Seguridade Social, haja vista não comprovar todos os requisitos para o gozo do referido benefício. Destarte, a obrigação tributária hora vindicada refere-se à parcela dos segurados contribuintes individuais, ou seja, contribuições que não são abarcadas pela regra de imunidade contida no texto constitucional, haja vista que a regra matriz só abarca as parcelas referentes à cota patronal. Ademais, a alegação de que apenas faz o repasse das verbas remuneratórias aos médicos é totalmente infundada,
pois a legislação tributária é de clareza solar quando determina que a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados a seu serviço, até o dia 20 do mês subsequente ao da competência consoante prescrição da linha B, inciso 1, 308212. Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da pugnação, mantendo o crédito tributado lançado. Em sede de recurso voluntário, a contribuinte segue sustentando quanto alegado anteriormente, não traz nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos julgadores. Pois bem, quanto à nulidade no lançamento, entendo que só deveria ser declarada no caso de não constar ou constar de modo equivocado a descrição dos fatos do enquadramento legal. Entendo que tudo foi devidamente atendido. Tá? E partindo ao mérito, conforme descrito no relatório, efetivou-se o lançamento justamente pela ausência dos referidos requisitos legais para o gozo do benefício fiscal. Resume-se assim a presente lide a suposta constitucionalidade ou não do artigo 55, em especial o inciso 2º, que estabelece, entre outros requisitos, a exigência do SEBAS. Dessa forma, está claro que decorre da ausência do registro. Quanto às questões de constitucionalidade, não tem competência esse conselho para tal análise. Não obstante, é necessário destacar que recentemente o Supremo, no julgamento da RE 566622, assentou a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2, na redação original que lhe foram dadas. Portanto, o inciso 2º do artigo 55 foi julgado constitucional em sua redação original e nas que lhe foram dadas. Considerando que a autuada não possuía, à época da ocorrência dos fatos geradores, o registro e tampouco o certificado, e não ou providenciou posteriormente, nem mesmo a destempo, entendo, eu, esta relatora, que deve ser mantido o lançamento em seus exatos termos. Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas, entendo que deve ser negado o provimento ao recurso voluntário e mantido o lançamento fiscal nos modos efetuados. Cada um dos processos, eu vou abrir só para confirmar, mas cada um se refere a uma parcela, o mérito é exatamente o mesmo. Como dito, a suposta entidade beneficente, ela não tinha o registro do SEBAS e não logrou êxito em consegui-lo. E tendo em vista a decisão do Supremo da constitucionalidade do inciso 2º, entendo que ainda que haja incompetência desse órgão, desse colegiado, para decretar a constitucionalidade ou não, tendo em vista o posicionamento já pacificado do Supremo, eu entendo que deve ser negado o provimento ao recurso, eis que, em momento algum, gozou do certificado. Ok, Fernanda, obrigada. Doutor Wesley, pediu a palavra? Sim, na verdade, a relatora coloca que o entendimento está pacificado, mas nós temos lá um embargo de declaração para ser julgados pelo Supremo, então não vejo com tanta... Sobre isso, porque eu entendo que o embargo não vai mudar o mérito. Muda, porque o que acontece, olha só, o Supremo disse que precisa de lei complementar para que se tenha as exigências do SEBA, e o que está sendo preservado é uma lei ordinária. Logo, há uma grande possibilidade de cair essa constitucionalidade, há uma possibilidade, né, de que a lei complementar, porque a decisão do STF diz o seguinte, olha, nós precisamos de uma lei complementar, mas ao mesmo tempo está mantendo uma lei ordinária, então é muito contraditória essa decisão. E, assim, não vejo como pacífica, né? Agora, claro, tem os 50% meio a meio, assim, há uma grande contradição na decisão do STF. Nós tivemos alguns julgados, inclusive por outras turmas aqui, que afastou essa questão do SEBAS. Enfim, eu tendo a abrir divergência, né? Não entendo pacificado essa... Ok, alguém tem mais algum questionamento? A gente só tem que verificar. Por que esse processo veio para a pauta de julgamento? Porque geralmente não está tendo julgamento do SEBAS, retiraram tudo. Sim, mas ele é o meu time. E a gente teve uma discussão sobre esse assunto, inclusive no mês passado.
A discussão longa, a gente demorou pra caramba, na verdade, assim, tem 3 sessões que a gente tem. Na retrasada, aqui foi a primeira vez que eu peguei, sei lá, tem 4 reuniões que eu peguei, o João me explicou, assim, e você também, discorreram longamente sobre a questão dos incisos do artigo 55, tanto que até em um dos meus votos, que até voltou depois do embargo, eu tive que colocar claramente que se tratava do RS 566. Inclusive, eu discuti até com Sheila aqui, a discussão foi longa, porque justamente a gente estava discutindo em PC também, porque em um desses meus processos, estava justamente falando que não estava mais sobrestado, porque já tinha decisão definitiva do Supremo. E aí, eu fui e coloquei no meu voto, olha, tendo em vista que já tem decisão definitiva do Supremo, entendo que não há mais discussão nesse assunto. E aí a Sheila foi no site, buscou lá a movimentação e ainda falou assim, olha, eu estou entendendo que não tem mais decisão definitiva porque tem um embargo X e Y. Não, na verdade, a Procuradoria que embargou, né? Foi com esse fundamento. E aí a gente teve uma discussão longa aqui no colegiado, e aí eu sei porque eu até anotei aqui no caderninho, e a discussão longa que a gente teve nesse colegiado foi a seguinte, bom, se não era decisão definitiva, por que, então, deixou de sobrestar os processos? Sim. Eles estavam sobrestados. Realmente isso foi discutido, vem sendo discutido assim ao longo das 3 últimas sessões, e o Wesley coloca essa posição dele em todas as 3 últimas sessões, do mesmo jeito, entendeu? Então, esses processos a gente tem julgado do jeito que você está julgando, Fernando. Eu sei, mas é por isso que eu estou tentando lembrar ele. E com a divergência do Wesley, sempre nos 3 últimos sessões. Mas eu estou tentando lembrar ele que, assim, na verdade, não teriam que estar sobrestados, porque a própria CAF já se manifestou dizendo que não tem sobrestado. Isso, inclusive, foi a nossa discussão aqui. Pois mas justamente esse é o ponto. Eu estava com o processo dele, ele saiu de pauta, por isso que eu queria entender. O meu processo é a mesma coisa. E o que tem decisão definitiva, Fernanda, são sobre os outros. São 4 incisos, o segundo ainda não, que é os embargos que está sendo questionado. Porque mas eu entendo, o meu entendimento pessoal é que esses embargos não podem alterar o mérito, porque o mérito já está definido. O meu entendimento pessoal a norma de processo civil, Fernando, eu não sei, você está falando que os embargos foram opostos justamente para questionar. Aí eu já não sei. Daí, como é que a gente vai lidar com isso? Porque se os embargos está previsto nas normas processuais civis, justamente para questionar a contradição, a obscuridade... Mas eu entendo que não há contradição, que o mérito, que na verdade só está discutindo questões... Se ele vai dizer se não há ou há, é o STF, mas pode assim haver a possibilidade de alteração, acho que... Mas eu entendo que o mérito já tá julgado. E eu entendo, inclusive, o entendimento... O mérito não está julgado. Eu estou te falando, o mérito não está julgado. Você está falando que na norma... Não, eu sei que você está falando uma coisa, mas estou falando que o meu entendimento é outro. Inclusive, o meu entendimento é com base até no CAF, porque o próprio CAF já se manifestou deixando de sobrestar os processos. Vamos colocar em votação, porque a posição do Wesley é madura, entendeu? É madura, sim. Então, os dois pode têm. colocar em votação e a divergência dele. Assim, eu compreendo todas as posições do colegiado, só não consigo entender como a gente vai passar por cima de novo no processo civil. Aí eu vou rasgando o processo civil, inclusive... Isso, a sua posição está consolidada, sim, então vamos colocar e você faz a sua divergência. Sim, não vamos discutir, a gente sabe que são entendimentos divergentes e vamos respeitar o posicionamento de cada um, né? Então, doutor Maurício, se eu quer falar, desculpa interromper, mas a gente não vai conseguir convencer uma ou outra, porque temos posições diferentes, Eu vou retirar minha mão aqui, baixei minha mão. O senhor quer falar, doutor Maurício? Pode falar. Só a gente lembrar da presunção de constitucionalidade. Acho que encerra essa discussão. Sim. Mas devolvo a palavra à senhora presidente. Deve repetir, abrir a boca. Tranquilo. Mas pode falar, doutor Maurício. Tá tranquilo, gente. A gente tem essa divergência aqui. A Cláudia está participando pela primeira vez, mas a gente sempre teve essa questão aqui. Eu entendi aí que não é a parte patronal, então não tem essa discussão. Não, tem. Essa aqui é terceiros, esse que a gente está lendo. Tem outra. Mas é patronal mesmo. A gente são várias. Esse que a gente abriu, que é o item 31 da pauta... 31 não, peraí, deixa eu ver se é o 31. 31 da pauta. O 31 é terceiros. Então, vão ter todos. Aí pode ser que a minha decisão é a mesma. Pode ser que tenha algum dos segurados aí que caiba essa questão aí. A gente tem que ver. Mas esse aqui, em específico, pelo que eu estou olhando aqui, é só terceiros.
Então, Mas todos são entendimento não vai mudar. mesmo que sejam segurados, interferir. Essa aqui é uma competência, 13 de 2004, e é só terceiros, tá? Só foi uma competência e é só terceiros. Ok. Certo, pessoal? Eu vou colocar em votação esse e a gente vai olhando os demais. Enquanto isso, a doutora Fernanda vê se vai ser a mesma coisa. A gente... Todos são mesmo. Na verdade, quando é a parte patronal, é mais um motivo para negar provimento, no meu caso. Sim. Não então, teve nem... Não vai mudar. Todos vão vai ser ser só mais um argumento. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente coloca em votação todos eles, né? Vão todos negar provimento, que é o mesmo fundamento, que é o inciso 2º do artigo 55, que foi... que teve a constitucionalidade declarada pelo STF, mas que ainda está pendente de embargos, certo? Saliente-se que nesse caso em específico, mais uma vez, foi dito para a empresa que se ela poderia tentar tirar um certificado, alguma documentação a destempo, e ainda assim ela não providenciou a destempo. Ela não apresentou o certificado, que é o SEBAS, que é o que dá o direito a ser a entidade beneficente. Aí, só para a doutora Cláudia, não sei se ela está acostumada com esse assunto, esse artigo 55, ele tinha vários incisos. E aí, eram algumas exigências que eram requeridas, que a fiscalização falava, olha, o inciso primeiro, vou considerar que você não é entidade beneficente, porque você descumpriu tais requisitos. De todos esses requisitos, o único que foi mantido, por enquanto, é o inciso 2º, que é a exigência do SEBAS. Os demais requisitos a gente está dando provimento, porque o STF entendeu que são inconstitucionais esses incisos. E a gente também teve uma outra discussão longa aqui também no colegiado em relação aos parágrafos. E a gente adentrou dentro do acórdão e descobriu que os parágrafos que são relacionados a essa questão também não foram declarados inconstitucional, né? O doutor Kleber teve um caso... Alguns não. Alguns parágrafos ainda também são constitucionais, então... Isso. É mais ou menos esse panorama das entidades beneficentes. Certo? Então, doutor Paulo. Com a relatora. A doutora Fernanda está rejeitando as preliminares, teve preliminar de nulidade, né, doutora Fernanda, e negando o provimento. Doutor Wesley. Eu abro divergência, né, tanto não está julgado, tem estado em julgado o inciso 2º, porque se tivesse eu teria que ser obrigado a aplicá-lo, né, a questão da constitucionalidade declarada pelo STF. A partir do momento que tem a ata e publicação e não tem mais nenhum tipo de recurso, eu sou obrigado a aplicar conforme o regimento. Então, entendo que ainda pende de julgamento a matéria, diferentemente dos outros 4 incisos que foram julgados e não teve nenhum tipo de embargo. Então, seja da Fazenda ou do contribuinte. Eu vou abrir divergência, presidente. Aí acho que eu não sei se fica para todos esse aí. Sim, ela falou que é para todos os processos. Todos são no inciso 2º aí, do 55. A divergência seria para sobrestar, é isso? Não, o dele ele está abrindo a divergência para dar provimento ao recurso, não é isso, doutor Wesley? Exato, do provimento ao recurso, porque eu entendo que o SEBAS ele tem que ser exigido por lei complementar conforme a própria decisão do STF. Cláudia, a questão do sobrestamento, só um parênteses rápido para te explicar, é porque esses processos, eles estavam sobrestados, tá? Esperando uma decisão do STF. E aí, eles deixaram de estar sobrestados, e aí foi uma dúvida que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Teve um documento do próprio CARF em todos os processos, deixando de sobrestar, dando prosseguimento a todos esses processos. E nos documentos do CARF tem lá escrito que, devido à decisão do STF, já estando os processos com decisão definitiva, entendo que não devem mais estar sobrestados, então podem dar seguimento. Então, todos os processos passaram a ser sobrestados, e aí veio essa discussão que a gente teve aqui, que o Wesley entende que realmente deveriam estar sobrestados, porque não tem decisão final, haja vista a pendência do embargo. Entendeu? E eu entendo que... Eu acho, Fernando, que poderia estar julgando, né, mas é que saiu um processo meu na mesma matéria, porque eu não sabia se estava sendo julgado ainda mais.
Mas esse Foi retirado processo... pela Procuradoria, né? Mas aí a gente não sabe qual o fundamento da Procuradoria para retirar, né? Eu achei que tivesse sido retirado esses casos. Eles retiram, mas eles não têm que justificar o motivo, talvez pelo valor, talvez, enfim, a gente não sabe. E aí, a questão que a gente tratava nas discussões também é porque, assim, se o STF considerou que é constitucional, tá, tem embargos, mas a lei permanece rígida nesse caso, né? O artigo 2º, enquanto o STF não declarar que é inconstitucional, a lei permanece rígida, o inciso 2º permanece válido. Então, esse é o fundamento de quem decide por manter. Além do STF ter declarado a constitucionalidade que está pendente de embargos, a lei ainda existe, né? O inciso 2º ainda não foi declarado inconstitucional, então é por isso que tem os dois lados. Doutor Kleber? Acompanha a relatora. Doutora Cláudia? Acompanho a relatora. Doutora Letícia? Eu acompanho a relatora, embora eu manifesto rapidamente meu entendimento que, enquanto pendente embargos, a matéria não está decidida definitivamente, mas eu tenho uma presunção de constitucionalidade, eu tenho uma lei vigorando e eu respeito esse processo legislativo aí, que tem uma presunção de constitucionalidade. Doutor Maurício? Acompanho a relatora. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento ao recurso. Então, isso vai se aplicar a todos, né, doutora Fernanda? 32... Ratifico que a questão da parte patronal, como salientado pelo Kleber, não vai mudar meu entendimento, na verdade vai ser só um argumento a mais para negar provimento ao recurso. Ok. Então, eu estou replicando até o item 36, certo? Então, até o item 36 é a mesma decisão. Item 37, ômega T, ele é paradigma para o 38 e o 39, é da minha relatoria esse processo. Deixa eu abrir aqui, que eu não estou com ele aberto. É um processo bem simples também, esse aqui não, acho que é obrigação acessória. Deixa eu me recordar aqui. É um lançamento de crédito tributário de multa por atraso na entrega da GFIP, relativo ao ano calendário 2010, no valor de R$ 5.500 por infringência ao disposto no artigo 32A da Lei 8.212. No recurso voluntário, o recorrente questiona a questão da nulidade do auto de infração, em razão de ofensa ao princípio de contraditória e ampla defesa, ofensa ao devido processo legal pela ausência de intimação prévia da recorrente, para justificar o atraso na entrega da GFIP, decadência pela regra do artigo 150, parágrafo 4º, afastamento da multa em razão da denúncia espontânea, a do artigo 138 do CTN, ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência e impessoalidade, mudança de entendimento do fisco, que ofende ao princípio da interpretação mais benéfica ao contribuinte, e limitação da multa a 100% do tributo principal, razão do princípio tributário do não confisco. Recurso é tempestivo, porém, em função da súmula CAF, não conheço das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória e ofensas princípios constitucionais. Em relação ao contraditório ampla defesa, não verifico nenhuma nulidade, pois o auto de infração foi lavrado em obediência ao princípio da legalidade, e aqui eu faço o arrazoado em relação a todos os relatórios que compõem o auto de infração, têm as informações necessárias, houve respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, enfim, eu não identifiquei nenhum motivo para essa questão da nulidade. Em relação à ausência de intimação prévia da recorrente, eu aplico a súmula CAF 46.
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito, aqui no caso o fisco dispunha, então era despiciendo a questão da intimação prévia, o contribuinte, e aqui, ademais, o artigo 32A, disciplina que o contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo, será intimado a apresentá-la, mas o contribuinte apresentou a declaração, então não caberia intimá-lo a apresentar uma coisa que ele já fez em atraso. Então, em relação à decadência, não cabe aplicação do 150, parágrafo 4º, por conta da súmula CAF 148, é uma obrigação acessória, então aqui a gente não tem decadência. Em relação à denúncia espontânea, eu estou aplicando a súmula CAF número 49, e alteração de critérios de interpretação, não assiste razão recorrente, a multa por atraso na entrega passou a existir no ordenamento a partir da introdução do artigo 32A da Lei 8.202 de 91, e o dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma que o critério para aplicação da penalidade é único, e o lançamento observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos. O cerne é saber se o contribuinte entregou ou não, cumpriu ou não o prazo, né, de entrega da GFIP, e é incontroverso que ele não cumpriu. Então, desta forma, não há como prover o recurso. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Esses processos de atraso, a gente tem tido muito aqui na turma, a gente volta até mês que vem eu vou ter um lote com uns 20 processos desses, a gente até vota em bloco, porque as alegações são todas praticamente iguais, em todos eles, e aí normalmente eles alegam sempre a mesma coisa, denúncia espontânea, decadência, não sei se vocês têm pego nas turmas extraordinárias. A gente recebeu o lote. Esses lotes. Então, assim, eu estou negando o provimento porque realmente foi constatado o atraso, e é esse meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Está sem o microfone, doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, deixa eu redigir. Para os membros do colegiado. Por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade de lei e ofensa aos princípios constitucionais, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Essa decisão vai ser a mesma para os itens 37, 38 e 39. Voltando para a doutora Fernanda. E tem 40. A Fernanda está com tudo de previdência, né, Fernanda, nessa pauta. Pois é. Vai acabar tudo hoje, né? E tem 40 e 41 são do mesmo contribuinte, Engenharia e Comércio Bandeirantes Limitada. Sem microfone, Fê. Desculpa. Item 40. Esse aqui foi auto de infração por ter deixado de lançar em títulos próprios da contabilidade fatos geradores de todas as contribuições. A infração foi identificada e formalizada, o relatório fiscal informa que durante a fiscalização o sujeito passivo efetuou lançamentos contábeis agregados e não em contas individualizadas, relativos à folha de pagamentos que não permitem a identificação de parcelas integrantes.
O sujeito passivo apresentou a impugnação, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que a apresentação de documentos contábeis com incongruências apontadas pelo auditor ocorreu por um mero equívoco do impugnante, não por intenção de fazê-lo, e que efetuou a correção das falhas, apresentando um nexo com as correções e solicitando a relevação da multa. Da RJ Ribeirão Preto manifesta seu entendimento no sentido de que, com relação à questão de apresentação fora do prazo, em que pese a existência de contestação aos fatos e fundamentos apresentados no auto de infração, já que o próprio contribuinte reconhece estar ciente das incorreções, o pedido de relevação da multa não pode ser feito, eis que independe de boa-fé. O contribuinte afirma ter procedido à correção dos lançamentos, apresenta documento que consiste a descrição da composição do lançamento agregado, no entanto, não traz elementos que permitam conduzir no sentido da relevação da multa. Em primeiro lugar, o documento apresentado não comprova a correção dos lançamentos conforme afirma o contribuinte. Ao contrário, confirma que os lançamentos se mantêm de forma agregada. Além disso, a efetiva retificação, em tese, foi feita depois do início do procedimento fiscal, né, e não foi feito de forma, ou seja, não foi feito de forma individualizada, continuou de forma agregada, foi depois do início do procedimento fiscal, ou seja, não foi de forma espontânea, e por isso não teria como ser relevada a multa. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte segue sustentando os mesmos argumentos levantados em sede de impugnação. Pois bem, partindo para o meu voto, os argumentos apresentados em recurso praticamente não se diferem, o lançamento em si mesmo, vimos que a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade de forma discriminada os fatos geradores da contribuição. O documento apresentado consiste unicamente na descrição da composição do lançamento agregado questionado pelo auditor fiscal, tendo por referência a rubrica da folha de pagamento, sem ter qualquer elemento que permita conceder a relevação da multa. O documento não comprova a devida correção. Em verdade, confirma que os lançamentos se mantêm da mesma forma, agregada, como quando apreciados pelo auditor fiscal, pois cada conta apresenta um único lançamento por competência para diversas rubricas correspondentes à folha de pagamento. Repita-se, quando salientado pela DRJ, no sentido de que não for apresentado nenhum documento formal que comprove uma efetiva retificação dos registros no livro diário ou em qualquer documento contábil do contribuinte. Eu trago aqui a questão também da irrelevância da boa-fé para fins de aplicação, né, da multa e dos juros, princípio da verdade material, e aí concluo entendendo que deve ser negado o provimento a recurso voluntário e mantido o lançamento fiscal nos modos efetuados pelos motivos expostos. Enquanto vocês votam, eu vou abrindo os outros dois para ver quais são as parcelas, tá? Acho que o outro é deixar de prestar esclarecimentos, né? Isso, o outro vai ser negado também, que foi deixar de prestar esclarecimentos à autoridade fiscal durante o procedimento fiscal. Nos dois não teve, é só negar mesmo, né? Porque você colocou na conclusão da constitucionalidade, mas eu não vi. É só negar mesmo, né? Só negar provimento. Só negar mesmo, né? Então, é o 40 e o 41, a relatora está votando por negar provimento ao recurso, são duas obrigações acessórias. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 40 e 41, Engenharia, Comércio e Bandeirantes, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. né, Sheila? Isso, aí começa o Transpioto, que também é seu, são vários também. 42. Lançamento por omissões de FIP de
pagamentos efetuados para segurados empregados, no período de 1 de 2004 a 12 de 2006. Cientificado o lançamento, a Transpioto, a empresa contribuinte, apresentou impugnação alegando que, embora a fiscalização tenha concedido alguns dias de prazo a mais para apresentação de documentação comprobatória, que seu contador no ano de 2008, início de 2009, ele teria sofrido acidente e não estaria na empresa para ajudar com o recolhimento da documentação devida, que os critérios utilizados na fiscalização, que diz respeito ao pagamento de cesta básica, auxílio alimentação, refeição, vale transporte, PLR, que tais rubricas que estariam incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária, ela afirma que estariam, em que pese, como vai ser ratificado também pela DRJ, e já adianto que também no meu voto, foram apresentados documentos digitais, inclusive em formato Manadio, para que fosse feita a revisão da base de cálculo, e a conclusão foi justamente o contrário, de que essas rubricas que foram levantadas pela fiscalização, quais sejam cesta básica, auxílio alimentação, vale refeição, vale transporte, PLR, nada disso estaria na base de cálculo levantada e calculada pela empresa. Com relação à PLR e comissões de funcionários aos quais o fiscal entendeu que não foram lançados em folha em GFIP, que teria sido, ela assume o erro, mas diz que foi apenas um erro material e que necessitaria refazer, a fim de apurar o devido. Da mesma forma, a negociação realizada entre funcionários de diretoria sobre concessão de participação de lucros, já que o documento existe, só que não foi concedido prazo para seu juntado, que desde já requer seja deferido. Que deveria ser afastada da tabela de cálculos por não estarem discriminados os critérios e os índices de correção utilizados pela fiscalização, e que os cálculos não estavam devidamente claros de acordo com o relatório da fiscalização. Esses são os argumentos levantados pela contribuinte. A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, logo de início, coloca que a própria empresa reconheceu que houve prorrogação de prazo para apresentação de documentação. Ou seja, além do prazo normal do próprio processo, foi solicitado prorrogação de prazo e foi deferida essa prorrogação para a empresa, e ainda assim ela não juntou toda a documentação solicitada pela fiscalização. E aí, até agora, esse momento, a essa altura, ela segue dizendo que o prazo foi exíguo. Ou seja, além do prazo normal, tem prorrogação, e ela ainda, até o momento, ela ainda solicita mais prazo para juntar a documentação. E, basicamente, o principal argumento que ela diz para a dificuldade de juntar a documentação teria sido justamente por acidente do seu contador, que passou alguns meses afastado, mas a fiscalização salienta, olha, deferir um prazo justamente considerando esse argumento, porém, a responsabilidade pela guarda dos documentos e por prover toda a informação solicitada é da empresa, não é de uma pessoa física, um contador. Na ausência do contador, deveria ter outra pessoa para prover as informações solicitadas. Então, se afasta essa argumentação também. Então, não houve qualquer ofensa ao contraditório, ampla defesa, não teve omissão à obscuridade, todo o relatório está devidamente discriminado, todas as verbas estão discriminadas, a documentação solicitada para fins de composição de base de cálculo também foi solicitada, e em que pese que a argumentação da contribuinte de que tais rubricas, aquelas que eu mencionei, cesta básica, PLR, auxílio alimentação, em que pese ela argumentar que estava compondo a base de cálculo, ela não logra provar isso, muito pelo contrário, os documentos digitais juntados a posteriori e analisados pela fiscalização concluem justamente o contrário, que não estavam compondo a base de cálculo da contribuição social. Então, sem apresentar qualquer prova, afirma que os benefícios foram considerados como base de cálculo das contribuições sociais, mas a afirmação não se sustenta. No que toca à multa aplicada, quando do pagamento, do parcelamento, será observada a legislação mais benéfica, mas ela não pode ser relevada, nem a multa, nem os juros. Então, a DRJ
Aí tem só uma, que nem vale, não, isso nem foi objeto de controvérsia no recurso voluntário, mas só tem informação aqui da própria DRJ de que tinha apenas uma parcela de pagamento de vale transporte que estava com valor equivocado, então esse foi o motivo pelo qual a DRJ, ela deu provimento parcial, porque ela fez uma retificação, tá, no cálculo, e essa retificação não foi objeto de contestação da LIDE, apenas as rubricas que já tinham sido lançadas anteriormente, as quais não teve nenhuma nova prova em sede de recurso voluntário, motivo pelo qual, com base na mesma fundamentação no meu voto, eu repito e ratifico os motivos, mas eu nego o provimento ao recurso voluntário, porque ela só faz alegar de que as rubricas estariam contidas na base de cálculo, mas a análise da fiscalização concluiu justamente o contrário. E depois, e quanto à questão do prazo, eu entendo que já foi mais do que o suficiente dado para contribuinte pela questão do acidente lá com o contador. Então, por isso, né, provimento do recurso voluntário. Que a gente vai um a um, né? Esse foi a obrigação principal. O seguinte, também eu acho que é a obrigação principal. Que eu acho que a gente pode votar e deixar as assessoras, né? Os dois primeiros são obrigação principal. Acho que é isso, não é? Isso, sendo que o seguinte é a parte empregado. Isso, empregado. Um foi patronal, o outro foi empregados. Isso, o 42 e o 3, né? Eu não vi o 3. O 3 eu acho que já é obrigação. O 42 e o 43, isso. Aí o 44 já é obrigação assessora. Acho que a Cláudia pediu a palavra. Eu acho, eu vi aqui o acórdão está incompleto, né? Aí eu acho que tem uma pendência de juntada no... Esse é aquele caso, né, Fernando? Explica para ela. Então, Cláudia, o que aconteceu nesse caso, tem lá na pastinha, deve ter o acórdão, porque o que aconteceu no e-processo, ainda bem que você está vendo isso, para você ver que eu passei, todos os acórdãos juntados no e-processo, todos eles estavam com, tipo, uma ou duas páginas, eles estavam com ausência de relatório e do voto. Então, assim, acho que foi frente e verso, e na hora de digitalizar até o voto, foi tudo. Teve falta de página de relatório e de voto. Aí eu entrei em contato com a Cleusa e ela conseguiu mandar para mim todos os acórdãos completos. E eles eu juntei na pasta. Deixa eu te ver. Tá lá no processo. Já vi. E está com pendência de juntada no processo. Isso. Aí nesse caso, por exemplo, da 43, né? Tá no final, tá vendo? No final... Vi. 14, final 69, tem um número do acórdãozinho lá. Ok. Tá? Ok, então o 42 e o 43, a relatora está votando por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Não, acompanho. Doutor Wesley? De acordo com o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, os itens 42 e 43, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Aí vamos ao 44. O 44 é a apresentação de EFIP com informação deficiente. Negar provimento também, né? O mesmo motivo. Apresentou... É reflexo dessa daí, né? Isso. Tá. Então, 43, ela também teve preliminar, né, Fernanda? Teve aqui, ó. Não, esse é 44, tá? O 44, tá aqui, preliminar de nulidade. Todas são rejeitar, todas levantam nulidade. Rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso também. Doutor Paulo. O 44. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho.
Também acompanho. Então, 44, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 45. 45, ele é o não desconto das contribuições, bem como a não informação nas GFIPs. Mesma coisa. Quando ele deixou de descontar do segurado essas contribuições desses fatos geradores, né? Isso. Ok. Também é rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Eu nem abri, estou abrindo. 46 vai ser também, porque a 46 é a folha de pagamento em desacordo com os padrões e com as normas. CFL 30. Deixou de preparar a folha desses fatos geradores. Então, também é a mesma coisa. Então, o 45 e o 46... Você já quer olhar o 47? Estou abrindo agora, para ver. Que a gente vota. Tem 47,8, né? 47 mais... é esclarecimentos. Deixou de prestar os esclarecimentos devidos e o motivo sempre foi aquele, né? De que o contador estava acidentado. Então, ela deixou de prestar diversas informações. Ok. Esse foi o 47. 48, último. A apresentação, deixar de apresentar não, é terceiros. É o principal, a obrigação principal, terceiros. Terceiros. É porque devia estar separado patronal, segurados e terceiros. Isso, terceiros. Tá. Então, todos esses vão ser rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Beijo. Descansar agora, só acompanhar aqui, legal. Pessoal, podemos votar em bloco, então? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Também acompanho. Então, os itens 45, 46, 47 e 48. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Indo para o último processo previdenciário. Está leve no previdenciário. Já vamos para o ITR. Esse é da minha relatoria. A gente faz intervalo agora ou depois, presidente? Esse é rapidinho. Mas você está precisando sair? Qualquer coisa a gente faz. Demora muito? Não, esse também é a obrigação acessória. Daqueles que a gente já está acostumado. Bem rapidinho, vou até... Então, é um auto de infração por ter deixado de informar na competência 13 de 2006 os dados cadastrais, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse, infringindo o artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212. A multa foi calculada conforme determina o artigo 284, inciso 1º, parágrafo 1º do RGPS, e foi atenuada em 50%, tendo em vista que o contribuinte ele corrigiu a falta no curso da ação fiscal. Então, foi aplicada a multa no montante de R$ 12.548,90. Ele reitera as alegações de impugnação, que são improcedência da autuação devido à regularização da falta pelo contribuinte, inexistência de irregularidade, uma vez que o tipo legal que dá ensejo à multa não restou caracterizado, que a multa deve ser relevada, que o auto de infração transitou, ele teve uma reincidência de um auto de infração e ele alega que
tendo em vista que a autuação foi lavrada em 10/9/2008, ele não seria reincidente. Eu vou entrar nesse tópico já. Em ocorrência de prejuízo à fiscalização, que a penalidade consubstanciada em multa excessiva, efeito confiscatório, nulidade devido à existência de várias penalidades em decorrência da aplicação do mesmo fato, que teve a lavratura de auto de infração de obrigação principal, então não poderia lavrar esse auto de infração, é o bis in idem, né? E que a multa deve ser reduzida pela inexistência de prejuízo à fiscalização. Então, indo para o voto, eu conheço do recurso parcialmente, mas não conheço das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória. Em relação ao mérito, né, de acordo com o relatório fiscal, o recorrente deixou de apresentar a GFIP referente à competência 3 de 2006 antes do início do procedimento fiscal. Então, ele infringiu o disposto lá na legislação. A multa foi atenuada em 50%, então, pela análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o procedimento fiscal teve início em 19/5/2008 e que a GFIP da competência 3 de 2006 somente foi transmitida em 30/7/2008, ou seja, posteriormente ao início da ação fiscal, portanto, houve infringência ao disposto no artigo 32. Acrescento que o cumprimento da obrigação acessória após iniciado o procedimento não é capaz de descaracterizar a infração, então não há questão da denúncia espontânea, porque não se aplica ao caso, né? Não há que se aplicar a relevação da multa, pois a empresa deixou de cumprir o requisito primariedade. A infração, a própria fiscalização noticia, para efeitos de relevação da multa, que a empresa cometeu uma infração que transitou em julgado administrativamente em 1/11/2002. E como a competência, porque no caso a gente usa para aferir essa questão da reincidência, a data da ocorrência, né, do fato gerador, que foi, ele não apresentou a GFIP da competência 13 de 2006, e não a data da lavratura do auto de infração, como o recorrente alega. Então, considerando que foi 13 de 2006 a infração, está dentro do prazo de 5 anos. Então, portanto, ele não era primário na data da infração, que foi deixar de informar a GFIP da competência 13 de 2006. E em relação ao bis in idem, não é o caso, porque os outros autos são autos de infração de obrigação em principal, né? São obrigações distintas, né? Em relação ao disposto, eu estou aplicando, ele pede a questão da multa benéfica, né? Artigo da súmula CAF 119, ele pede para que seja feito o comparativo, e aí eu estou aplicando a súmula CAF 119. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, estou dando um provimento parcial para aplicar o disposto na súmula CAF número 119. Como voto. Que essa daqui, para fazer o comparativo, tem que somar com as outras infrações da obrigação principal que ele teve, para calcular qual que é a mais benéfica. Então, aí na hora da liquidação, aí aplica a súmula CAF 119 e verifica qual que é a mais benéfica. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, esse item vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para aplicar o disposto na súmula CAF número 119. E aí a gente pode dar um intervalinho, uns 15 minutinhos, a gente pode retornar.
Então, às volta. 15h50, pode ser? Uhum. Eu vou interromper a gravação.